Boa noite, pessoal. Então, como é de conhecimento de todos aí, a partir de agora nós vamos ter as nossas aulas online, né? Segundo a coordenação, as aulas deverão ser postadas no ambiente virtual de aprendizagem. Então, vamos dar início então na nossa aula hoje sobre filosofia medieval e filosofia moderna, ok? A filosofia medieval foi um período da história da filosofia que ocorreu na Europa entre o século V e o século XV. Durante essa época, eu devo elencar 3 pontos importantes dessa filosofia medieval. Primeiro, a Igreja Católica nessa época ela possuía uma grande influência sobre a sociedade europeia. Em virtude dessa grande influência que ela tinha, toda a essência da filosofia, toda a filosofia produzida nessa época foi muito influenciada pelo cristianismo. E devido a isso, podemos dividir a filosofia medieval entre patrística e filosofia escolástica. Os principais objetos da reflexão desse tipo de filosofia na época era a fé e Deus. E houve, por parte dos padres, dos filósofos, uma conciliação entre a fé e a razão, mas sempre a razão sendo submissa à fé. Os padres da Igreja Católica foram os primeiros filósofos, né, que tentaram conciliar essa herança greco-romana. Né? Porém, era um tanto difícil conciliar a razão e a fé. O principal objetivo da filosofia patrística era converter os pagãos a uma nova religião cristã. Ou seja, quem eram os pagãos? Os pagãos eram aquelas pessoas que acreditavam em outros deuses, tinham outras religiões. E também surgiram alguns conceitos como a criação do mundo, qual foi o pecado original, a Santíssima Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o juízo final, a ressurreição dos mortos e todas essas outras questões descritas na Bíblia. Dentro da filosofia patrística se destaca um grande filósofo chamado Santo Agostinho, que ele foi o primeiro filósofo cristão a tentar conciliar essas duas, né, heranças, que seriam a fé e a razão. E ele coloca um conceito, uma ideia muito interessante, de que todo ser humano é dotado de uma consciência moral, ou seja, quando ele atinge uma certa idade, ele passa a entender o que é bom e o que não é bom, o que é o correto e o que não é correto. E bem como sabedores do que é bom e do que não é bom, ele mesmo assim ele possui o livre-arbítrio, ou seja, ele pode escolher ter atitudes boas ou ruins, ele escolhe ser quem ele quer ser. Nessa senda, né, nesse caminho, ele passa as ideias, ele entende as ideias filosóficas como verdades reveladas. Reveladas por quem? Por Deus. Através de quem? Através da Bíblia Sagrada e da pregação dos santos. Ele coloca que tudo que está escrito na Bíblia, o que essas verdades reveladas, são inquestionáveis. Ou seja, né, ninguém pode questionar a origem do que está lá. Você tem que aceitar e pronto. Ou seja, a fé é um salto no escuro. Você não pode questionar de quem criou Deus ou, né, esse tipo de coisa. Você tem que aceitar isso como uma verdade e acabou. Tá? Então, percebo então a dificuldade, né, que tinha na época de tentar conciliar a razão e a fé. A fé é dita como um salto no escuro. A razão faz com que nós, seres humanos, comece a pensar, a se questionar de onde vêm as coisas, como surgiram. E segundo a filosofia cristã, a gente não poderia questionar quem criou Deus antes de ser, né, o que Deus fazia antes de criar o mundo, enfim. Então, e todo esse conhecimento que a filosofia cristã traz sobre, né, Deus e a fé, ela se torna superior ao conhecimento racional. Tá? Posteriormente, já no século IX, surge uma corrente filosófica conhecida como escolástica, que vem do latim scholasticus, né, que significa escola. Nessa época, né, para eles poderem criar um conhecimento sistemático, seja ordenado, né,
que segue uma sequência, foram utilizados conceitos de Platão e Aristóteles para formular pensamento cristão. Percebam só isso, né? Então, um filósofo que se destaca, né, dentro da filosofia escolástica foi Tomás de Aquino. Aí a imagem do indivíduo. Nessa época, na Europa, começaram a circular nas ruas alguns escritos de Aristóteles. Mas o problema era, ao contrário do que o Platão colocava a imortalidade da alma, colocava alguma coisa mais física, Aristóteles partia para a metafísica, ou seja, a ascensão do pensamento, né, da razão. Fazia a gente se questionar o porquê e o que das coisas, o porquê que acontecia aquilo, enfim, né, como a gente já viu nas aulas anteriores ali. Então, ficou muito difícil transformar o pensamento, as ideias de Aristóteles, trazer as ideias para o mundo cristão. Mas então coube a Tomás de Aquino tornar essa metafísica do Aristóteles não somente aceitável para os padres e filósofos cristãos, mas ele passou a utilizar essa razão do Aristóteles para firmar os pensamentos cristãos. Ou seja, ele passou a usar a razão para comprovar a fé. Ao contrário da filosofia patrística, a fé era o oposto da razão. Né? A razão sempre estava sendo submissa à fé. Já na filosofia escolástica, a razão ela iria dar embasamento para a fé. Ou seja, o Tomás de Aquino tentou comprovar, né, com alguns argumentos, que Deus existia. Então, para se ter uma ideia, né, Deus existe, foi o que os filósofos cristãos colocavam. Então, Tomás de Aquino, utilizando alguns argumentos da razão, criou 5 vias que levavam a crer que Deus existia. A primeira delas é o movimento. Esse primeiro argumento parte da constatação de que as coisas se movem. Planetas, galáxias, rios, nuvens, né, tudo na natureza está em constante movimento e transformação. E se existe o movimento, existe também aquilo que provoca o movimento. Ou seja, mas como começou o movimento? Nada pode mover sozinho, né? Nada se move por si só. Ou seja, ao mesmo tempo o motor é movido, nenhum carro se move sozinho. Em resumo, para Tomás de Aquino, esse movimento seria impossível, um movimento do nada. A única forma mais precisa, mais correta, era entender que Deus é a causa motora. Ou seja, Deus foi o primeiro o indivíduo, o ser, que deu andamento, que começou a mover as coisas, né, com a criação. Então, você aceitando que Deus é a causa motora primeira, você entende o primeiro movimento e que é a primeira via que o Tomás de Aquino coloca. A segunda via é a causalidade. É muito parecido com a primeira. Por exemplo, causalidade. Tudo tem uma causa e um efeito. Eles colocam, né, o homem com o taco de bilhar é a causa. A bola que entra na caçapa é o efeito. Então, é impossível algo ser causa e efeito ao mesmo tempo. Se toda causa tem o efeito, haveria então uma sequência infinita. A menos que a gente admita que a causa primeira do universo é Deus. Ou seja, então Deus passou a criar o planeta, as coisas, e a partir dali houve, né, o homem foi aos poucos evoluindo, ou seja, Deus deu a causa e nós somos o efeito. Terceira via é a terceira via do possível e necessário. Tomás de Aquino dizia que as coisas não podem ser e não ser. Todas as pessoas que conhecemos e nós mesmos não existimos para sempre. As coisas nascem, crescem, se transformam e morrem. Em outras palavras, né, somos seres contingentes, sempre estamos em constante movimento. Só que isso leva a gente a pensar que houve um momento em que nada existia. Em um instante, né, era nada. E que aos poucos isso foi sendo criado, foi sendo desenvolvido. Hoje nós sabemos que a teoria mais aceita para a criação do nosso universo é o Big Bang.
e que deu origem a todo o universo. Então, possível e necessário. Seria muito estranho nós acreditarmos que... Por que só existe vida na Terra? Porque somente na Terra que nós encontramos o que é necessário para a gente viver. Por exemplo, se nós formos para Marte, não encontramos uma atmosfera estável. Talvez não encontremos água, os 3 estados físicos da matéria. Então, se nós partimos da ideia que Deus criou exatamente aquilo que Ele queria criar, né, só pode existir vida na Terra. Graus de perfeição é a via 4. Segundo Aquino, encontram-se nas coisas algo mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre. Por exemplo, fulano é mais legal que Beltrano. O banco A é mais confiável que o banco B. Quer dizer, para afirmar que uma coisa é mais ou menos em graus de perfeição, é preciso ter algo como parâmetro comparativo. Então, na Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Então, quer dizer que o homem é mais ou menos bonito, o homem mais ou menos bom, mais ou menos perfeito. Ou seja, tem que ter um grau de perfeição comparativo. E segundo a Bíblia, o único ser perfeito é Deus. Então, como nós fomos criados à sua imagem e semelhança, então nós temos algo perto da perfeição, próximo do que seria de Deus. A quinta via, que é a finalidade, ela trata dos seres que se movem em uma direção, que possuem uma finalidade, o que facilmente a gente verifica na vida na Terra, né? Desde que o ser humano passou a caminhar sobre 2 pernas, o ser humano tem seguido um caminho, né? O caminho da evolução, desde simples transformações físicas, mentais, mas nós estamos caminhando à evolução. Tomás de Aquino ele usa isso como exemplo, o arqueiro. A flecha só parte em direção ao alvo porque existe um arqueiro que mira e dispara. Ou seja, ele quer dizer que o ser humano, o planeta, está caminhando rumo à evolução porque Deus permitiu e encaminhou que o ser humano fosse nesse rumo. Caso contrário, não seria possível. Tá? Então, essas são as 5 finalidades que Tomás de Aquino tentou utilizar da razão para comprovar a existência de Deus. Pode ser até num primeiro momento, gente, que, nossa, é uma coisa tão simples, mas para a época foi o que ele conseguiu, né, baseado em estudo, que ele tentou, baseado no que o Aristóteles colocava, foi o que ele conseguiu fazer, tá bom? Já na filosofia moderna é toda a filosofia desenvolvida na chamada Era Moderna, entre o século XV e o século XIX. Tendo em vista o surgimento de novas ciências na época, a filosofia moderna tem como característica marcante o retorno da epistemologia, né? O ramo filosófico que estuda a relação entre o ser humano e o conhecimento. Então, vale lembrar que a filosofia moderna, nessa época, houve um grande avanço nas áreas das ciências, né? Ciências dos mais amplos sentidos. Vocês podem até me perguntar, professor, e o que houve com a ideia de Deus? Por que pararam de tentar comprovar? Não é que tentaram parar. Com o advento, a chegada das novas ciências, né, a igreja perde esse poder de controlar o que era estudado e o que não era. Então, surgem vários ramos dentro várias ciências que passam a ganhar espaço, não somente, né, as questões cristãs. As principais escolas da filosofia moderna são o racionalismo, né, razão, o empirismo, que vem do que é passado de geração em geração, filosofia política, idealismo, existencialismo e pragmatismo, que nós vamos ver aos poucos aí cada uma delas. O racionalismo, né, desacreditavam que o conhecimento humano não dependia de experiências para ser formado, né? Além disso, abrange o chamado inatismo, teoria filosófica que defende que a mente não nasce com uma página em branco, e sim com ideias inatas que nos influenciam durante a vida. Ou seja, né, a razão, gente. A gente, né, sempre tem que estar procurando, através do estudo, comprovar certas coisas, né? Não é acreditar que tudo que nos falam é verdade, simplesmente sem haver uma comprovação.
Alguns exemplos de filósofos racionalistas modernos: René Descartes, Baruch de Spinoza e Kant. O empirismo. O empirismo nada mais é que a doutrina que a gente passa a aprender com as experiências que a vida nos coloca. Muitas vezes, o que eu aprendi durante uma vida inteira, eu posso passar para os meus filhos, os filhos podem passar para os filhos dele. Então, é o conhecimento que é passado de geração em geração, que o principal objetivo dele é as experiências obtidas ao longo da vida. Alguns exemplos de filósofos empiristas é John Locke, George Berkeley, David Hume e Francis Bacon. Filosofia política. Filosofia política moderna analisa tópicos relacionados à liberdade, justiça, direitos e leis. Dentro desses termos, os filósofos políticos estudam a razão de ser e a legitimidade dos governos, quais direitos e garantias devem ser protegidas, além de avaliar quais deveres os cidadãos possuem em relação ao Estado. Percebam a importância da filosofia política na época, foi o que regulamentou toda a questão de leis, direitos humanos, né? Quais eram as prioridades do governo, enfim. Os principais filósofos, né, dessa linha de pensamento: Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e Karl Marx. O idealismo. O idealismo é a escola filosófica que entende que a realidade, como a conhecemos, é fruto da mente humana. Ou seja, em termos, né, epistemológicos, o idealismo defende que é impossível conhecer qualquer coisa que esteja além das capacidades da mente. E por isso, a percepção da realidade sempre será limitada. Ou seja, a gente nunca vai poder entender aquilo que a mente não pode compreender. Uma coisa talvez um pouquinho difícil de entender, mas assim, é impossível a gente conhecer qualquer coisa que esteja além da nossa capacidade. Qual o tamanho do universo? Segundo essa teoria filosófica, não tem como a gente conceber tudo, porque a nossa mente não foi criada para entender a magnitude de algumas coisas. Por exemplo, do universo, quantos planetas existem, existe mais um universo, enfim. Exemplos de filósofos idealistas: Arthur Schopenhauer, Hegel e o Kant. O existencialismo. O existencialismo é a vertente que adota o indivíduo como ponto de partida para todas as reflexões filosóficas. Os existencialistas nunca deixam de considerar os sentimentos e as experiências humanas para tentar explicar a realidade. Ou seja, né, ele passa a entender que tudo que existe no mundo é resultado das ações do indivíduo, né, que o indivíduo sente, do que o indivíduo pensa, né, leva principalmente os sentimentos, né, as experiências humanas, e tentar explicar a realidade. Né? Eu lembro que quando eu estudava o Nietzsche, tanto que é o Sartre, eles diziam: o que move você? O que move é a razão ou os sentimentos? O que te leva a ser a pessoa que você é? O que levou seus pais a dar determinada educação para você? Né? É o existencialismo, é a existência, o seu ser, o caráter. Tá? Os principais filósofos, né? Tem aí o Sartre, o Bonnevoux, Friedrich Nietzsche, enfim. Pragmatismo. Pragmatismo é o estudo responsável por relacionar a teoria com a prática. Os filósofos pragmáticos acreditam que diversos métodos e conceitos de ciência moderna devem ser utilizados na filosofia para otimizar a utilização do conhecimento. Ou seja, de nada adianta você estudar se você não conseguir tentar praticar, não colocar em prática. Tá? Então você tem que ter a teoria e tem que ter a prática. Percebam que o pragmatismo é utilizado até os dias atuais, principalmente nas faculdades. Ou seja, vocês têm a teoria, mais tarde vocês vão ter que fazer o estágio, ou seja, aplicar o que vocês viram na teoria e colocar na prática. Né? Muito interessante isso. Perceba que alguns conhecimentos lá atrás do século, né, criados lá no século XV ao século XIX, prevalecem até os dias atuais. Aí está nossas referências bibliográficas. Né?
A avaliativa vai ficar para o fim de semana que vem, tá ok? Gente, eu vou deixar mais algumas outras atividades ali, nós vamos conversando aí, e qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp aí, meu número é 99904-5285, me chama lá no privado, se eu puder ajudar, com certeza eu vou fazer de bom grado. Tá? De qualquer forma, eu vou deixar o material disponível no AVA também, caso vocês queiram dar uma estudada, mas as questões vai ficar para sexta-feira que vem, tá ok? Muito obrigado pela atenção, um bom fim de semana, um grande abraço, fiquem com Deus.